Olá, amigas e amigos do Instituto General Vilas Boas, sejam todos bem-vindos a essa terceira webinar que trata de 2022, o aniversário da independência, 200 anos de independência do Brasil. Eu vou convidar o diretor-presidente da Biotech Amazônia. O assunto continua similar, né? Novas tecnologias de uso de recursos naturais renováveis. E vou contar para vocês quem é o professor Dr. José Seixas Lourenço. Ele é paraense, de Belém, bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Engenharia Geofísica pela Universidade da Califórnia, Berkeley, foi responsável pela implantação do Núcleo de Ciências Geofísicas e Geológicas da Universidade Federal do Pará, foi reitor da Universidade Federal do Pará de 85 a 89, quando implantou o programa de interiorização da universidade. O professor Lourenço foi criador e o primeiro presidente da Companhia de Mineração do Pará, Pará Minérios, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, de 92 a 95, secretário de Coordenação dos Assuntos da Amazônia Legal do Ministério do Meio Ambiente, secretário executivo do Conselho Nacional da Amazônia Legal, desde 2017 é diretor-presidente da Associação Biotech Amazônia, organização social qualificada para promover pesquisa e desenvolvimento das cadeias produtivas da biodiversidade amazônica. Então, apresentado o nosso professor Seixas Lourenço, eu chamo aqui o ex-reitor da Universidade do Pará, seja bem-vindo, e vamos continuar o assunto, então, de Amazônia, ciência e tecnologia para conquistar essa parte do Brasil. Professor, beleza. A palavra é sua. Bem, uma boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar o general Vilas Boas e agradecer pelo convite que me foi formulado, cumprimentar também Alexandre Garcia, dizer que é uma imensa satisfação falar sobre esse tema. Eu deveria dizer que, antes do mestrado e doutorado no exterior, que eu, na realidade, fiz especialização em São José dos Campos, no ITA, em Física Espacial, 1 ano e meio. E depois iniciei a pós-graduação em Houston, Texas, justamente na área de Física Espacial. Quando o homem chegava à Lua, em 69, eu estava em Houston. Muita coisa, só para estabelecer um vínculo, muita coisa que talvez tenha cruzado com o meu primo, que recém faleceu, Marco Antônio Raup. Sim, muito. O Antônio Raup eu conheci desde 84. Estava em tudo isso. Em toda a situação, parceiro, grande parceiro. Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. Exatamente. Né? Agora nos ajudou muito quando eu fui diretor do Museu Guild, uma pessoa extraordinária. Eu gostaria de, antes mesmo da minha apresentação, Amazônia, ontem, hoje e amanhã, e as novas tecnologias, eu deveria dizer que eu vivenciei, ao longo desses últimos 50 anos, eu voltei para Belém do Pará, depois de terminar o doutorado no exterior, no início dos anos 70. E foi um período extremamente importante para o Brasil como um todo, porque começou a se pensar num desenvolvimento integrado. Foi lançado, pouco antes da minha chegada, o Programa Nacional de Integração, conhecido como PIN. Poucos lembram ainda do Programa Nacional de Integração, que tinha uma preocupação muito grande com a questão da integração da Amazônia, do Centro-Oeste e da Amazônia. E foi um momento também muito importante no que se refere à ciência e tecnologia. Eu convivi e interagi muito com uma figura extraordinária, Reis Veloso, né, que foi ministro do Planejamento. João Paulo dos Reis Veloso. João Paulo dos Reis, piauiense, de Parnaíba, tá certo? Que teve um papel fundamental na estruturação da ciência e tecnologia. Acho que poucos sabem, né? Sempre imagino ele como um economista, mas ele defendia muito o que ele chamava de economia do conhecimento. O que se fala hoje, quer dizer, o desenvolvimento do país depende, em grande parte, do desenvolvimento tecnológico. E, nesse período, justamente, ele convidou Zé Pelúcio Ferreira, mineiro, que estava no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, não tinha o S ainda, o BNDE,
quando foi criado, então, com o apoio do Reis Veloso e com a liderança do Pelúcio, o Fundtec, Fundo de Desenvolvimento Tecnológico, que se transformou depois em FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nessa ocasião também foi criada a FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, como agência para financiar todo esse esforço. E, na realidade, a FINEP foi, final dos anos 60 e ao longo dos anos 70, a principal agência financiadora da pesquisa e da pós-graduação. A pós-graduação iniciou justamente nesse período, a própria COP do Rio de Janeiro, nesse período. E, por outro lado, também, Reis Veloso convidou para assumir o CNPq, deve ter sido 75, 76, o Zé Dion de Melo Teles, também piauiense, tá certo? Que depois criou o SERPRO, né, o Serviço de Processamento de Dados, e o Zé Dion, como uma pessoa vivenciando a realidade regional, ele criou os programas regionais, criou o Programa do Trópico Úmido e o Programa do Trópico Semiárido. Isso aí foi uma renascença dentro da ciência e tecnologia Exatamente. brasileira, né? Foi um período, eu diria, de maiores investimentos em ciência e tecnologia. Se compararmos o tamanho da comunidade científica daquela época e o número de investimentos, foi talvez onde ciência e tecnologia tenha tido o maior investimento. E eu cheguei justamente nesse período, início dos anos 70, e fui para a Universidade Federal do Pará, né? Fui como professor titular, e me beneficiei desse financiamento e criamos um programa de geofísica e geológica. Foi o primeiro programa de pós-graduação estricto sensu, a nível de mestrado e doutorado, antes mesmo dos cursos de pós-graduação no INPA, no Instituto de Pesquisa da Amazônia, que surgiram em seguida, 74, 75. Isso graças aos grandes investimentos que foram feitos, tanto pelo CNPq quanto a FINEP, inclusive toda a estrutura laboratorial, que permitiu, ao longo dos anos, que a gente estivesse entre as três principais instituições de geociências no país, principalmente na questão ligada à geofísica e geoquímica aplicadas, tanto a recursos minerais, recursos hídricos, enfim. Eu quero fazer esse resgate porque esse investimento ao longo dos anos 70 foi muito importante. Eu devo lembrar também que, nesse mesmo período, dentro dessa visão estratégica, foi assinado o Acordo de Cooperação Amazônica, o PCA, poucas pessoas lembram. Isso foi assinado em julho de 1978, eu vivenciei esse período, por iniciativa do Brasil, justamente dentro dessa visão estratégica, ou seja, a Amazônia é constituída pelos vários países, né, que constituem a Amazônia. E foi assinado, nesse momento, um acordo de cooperação. Depois, em 95, eu vivenciei isso também, esse acordo foi transformado na Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, com sede em Brasília. Eu vivenciei essa fase também. Então, eu gostaria de mostrar aqui, acho que poucas pessoas lembram, de modo geral são elaborados esses documentos, isso aí não é transformado em ações concretas. Aqui você vejam lá em cima, CNPq, Museu Paraense Emílio Gueldi, novembro de 84. Eu dirigi, então, o Museu Gueldi, Linaldo Cavalcante de Albuquerque, essa figura extraordinária que dirigiu o CNPq de 79 até 84, me convidou e eu assumi o Museu Paraense. E nós promovemos, depois de algumas viagens financiadas pelo CNPq, eu junto com outros cientistas, não só da Amazônia, como do Brasil, visitamos todos esses países que aqui estão, né? Ou seja, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Peru e a Guiana e o Suriname, que fazem parte, então, do Tratado de Cooperação Amazônica. E elaboramos uma proposta de um plano de ação em ciência e tecnologia dos países do Tratado de Cooperação Amazônica. Veja só, isso em 84, dentro de uma visão estratégica, visão dos amazônidas. Você veja o prefácio desse documento, um documento volumoso, eu faço o prefácio e definimos critérios metodológicos para a cooperação e os vários grupos de trabalho geraram documentos dentro das áreas prioritárias, informação científica e tecnológica, meio natural e manejo dos recursos, populações humanas, saúde, medicina tropical, tecnologias apropriadas.
e as resoluções em seguida. Veja, isso estamos falando de 84. A partir daí, se entusiasmou os países a elaborarem seus planos nacionais de ciência e tecnologia para a Amazônia. Então, você veja aqui, esse plano foi elaborado para prevalecer em 1990, 91. Você vê lá em cima, Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República, ainda não era Ministério de Ciência e Tecnologia. Secretaria ligado à Presidência da República, e vocês veem ali a Comissão Coordenadora Regional de Pesquisas da Amazônia, Corpan. Você sabe que a Corpan foi criada por lei, aprovada pelo Congresso Nacional. Hoje ninguém sabe. O próprio Ministério ignora que existe uma lei que criou uma comissão coordenadora constituída, coordenada pela própria Presidência da República, constituída os vários atores regionais. Aqui, só para dar uma ideia do sumário, também é um documento volumoso, você tem, novamente, as prioridades, inclusive uma política de formação e fixação de recursos humanos, que a densidade de recursos humanos na Amazônia ainda era pequena, e, novamente, a definição daquelas áreas prioritárias já definidas pelo conjunto dos países, acrescentando aqui a agropecuária e as tecnologias aqui. E toda uma estratégia de operacionalização, ou seja, a implantação da Secretaria Executiva da Corpan seria instalada no programa do Trópico Úmido, iniciado lá em 76, ou seja, toda uma estratégia comandada pelo governo federal. Olha ali, e articulação com as agências de fomento, com a FINEP, o CNPq apoiou bastante, a CAPES, inclusive, nos ajudou a elaborar uma política de formação de recursos humanos, a própria Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, e uma participação, inclusive, das empresas estatais. Eu lembro que a própria Vale do Rio Doce, né, deu um apoio muito grande nesse entendimento. E, ao final, uma proposta orçamentária para os investimentos. Novamente, é importante esse resgate, por isso que eu coloco a Amazônia ontem, não é? Porque, de repente, a sucessão de governos, eles perdem a visão do que já aconteceu. Isso aqui é o decreto que dispôs sobre a Corpan, que foi criada por lei, conforme eu mencionei, em julho de 89, aprovada pelo Congresso Nacional. Olha qual é a atribuição aqui. Olha. A comissão é um órgão colegiado vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ou seja, nessa transição se criou, então, transformou a secretaria em ministério, e mencionando que as ações do Ministério na região seriam harmonizadas com o programa do Trópico Úmido. Pergunte-se o que é feito desse programa, que contou com uma equipe extraordinária de pessoas que realmente iam a campo. Quer dizer, todas essas áreas foram desenvolvidas, eu lembro, doenças endêmicas, com financiamento, com apoio de uma excelente equipe. Aqui é o decreto que criou o Conselho Nacional da Amazônia Legal, aí já passamos no novo governo um decreto que regulamentou o Conselho Nacional da Amazônia. Aqui eu devo lembrar que nesse meio tempo, né, ou seja, a mudança de governo, nós tivemos a mudança de governo, ou seja, assumiu o presidente Collor, 90, 91, a Rio 92, que foi realizada em junho de 92, logo em seguida o impeachment do presidente, mas eu gostaria de dizer que no governo Itamar Franco, 92 a 94, foi criado o Ministério do Meio Ambiente e Amazônia, ou seja, a Amazônia tinha um Ministério de Meio Ambiente, que inclusive Rubem Recupero, que era embaixador dos Estados Unidos, veio para, né, foi convocado pelo Itamar Franco para assumir. Em seguida, assumiu o ministério um paraense, o economista Fernando Coutinho Jorge, foi deputado federal, foi senador, foi prefeito de Belém. Nesse momento, 92 a 94, eu havia assumido o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, em Manaus, e participei ativamente das discussões da Rio 92. E procuramos, na medida em que surgiu todo um programa, inclusive internacional, que é chamado PPG-7, Programa Piloto, acho que ainda lembro, Programa Piloto
dos países mais desenvolvidos, o grupo do G7, que era coordenado em nome dos países pelo Banco Mundial. E eu coordenava como secretário nacional da Amazônia, que eu assumi, largando o INPA, eu assumia a Secretaria Nacional, onde era o Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal. Foi dirigido por Gustavo Krause, e ele me convidou para assumir a Secretaria Nacional de Assuntos da Amazônia. Quando nós, então, reunindo boa parte da competência nacional e envolvendo alguns dos maiores nomes da Amazônia, elaboramos a Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal. Você vê aqui embaixo, Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos da Amazônia Legal. Uma política que tinha como foco principal a reorientação do crescimento econômico. Ali você vê o que a gente considerava a renovação tecnológica das atividades econômicas de reconhecido impacto ambiental e social, o caso da mineração, especial garimpo, exploração madeireira, a pecuária e outras, bem como a modernização e dinamização de atividades tradicionais, a pesca, o extrativismo, a agricultura, navegação fluvial, pouco explorada, e principalmente o desenvolvimento e implementação de novos ramos e atividades de grande potencial econômico e de sustentabilidade ambiental, como a silvicultura, o manejo florestal, a bioindústria e o ecoturismo. Você veja que são os temas fundamentais, considerados fundamentais até hoje. Eu gostaria de voltar ainda um pouco mais com respeito a essa questão da política nacional integrada, que eu dirigi a Secretaria da Amazônia durante 5 anos, e nós tivemos oportunidade, inclusive, nessa questão de implementação de novos ramos e atividades, de incluir no programa Brasil em Ação, que começou em 96 até 2001, quando terminou o governo FHC, e nós conseguimos incluir no Brasil em Ação, no plano plurianual de 5 anos, 2 programas da maior relevância. Um que a gente chama PROBEM, Programa de Ecologia Molecular, que levou à criação do CBA, Centro de Biotecnologia da Amazônia. Está lá até hoje. Construímos, a SUFRAMA deu um apoio grande na construção, e criamos também o programa de ecoturismo para a Amazônia, com financiamentos também do Brasil em Ação. Agora, o que aconteceu depois? Após esses primeiros 5 anos de implementação do programa, houve uma certa descontinuidade, eu diria, e nós perdemos o estado de ministério nos anos seguintes, eu diria nos 15 anos, praticamente, início do século XXI, e não se falou mais de CONAMAS, ou seja, o Conselho Nacional da Amazônia. Eu fui secretário executivo. Esses programas que já estavam elaborados, eles foram aproveitados, por exemplo, o ecoturismo pelo Ministério do Turismo? Sim, ou pelo Ministério de Meio Ambiente e Turismo. Teve, inclusive, um apoio, financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Ecotur. Sim, teve um desenvolvimento significativo. O programa principal do PROBEM, que seria o funcionamento do Centro de Biotecnologia da Amazônia, uma maneira de disseminar a biotecnologia em todo o território amazônico, esse que sofreu uma descontinuidade muito grande. Isso era gerido por uma organização social federal, quer dizer, o governo que assumiu em seguida não aceitava o modelo de PPP, uma parceria público-privada, e o CBA ficou, eu diria, à deriva durante muito tempo. Felizmente, agora, com a direção nova da SUFRAMA, se discute a retomada das ações do CBA. É um prédio belíssimo, apesar de construído há 20 anos, ele é uma estrutura moderna, os equipamentos precisam ser renovados. Eu tive uma reunião em dezembro, uma reunião técnica do CONAMAS com a Sudã, onde conversei muito com o general Poulsen, do ponto de vista de como resgatar e retomar as atividades do CBA, que provavelmente seria agora transformado numa fundação. Eu acho que é importante, respondendo a sua pergunta sobre a retomada.
Eu gostaria de mencionar outra ação importante, que aí envolveu muito fortemente os secretários de Ciência e Tecnologia dos Estados Amazônicos, em cooperação com o CGE. Acho que todos conhecemos, é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, foi criado em 2001, foi uma das primeiras organizações sociais, né, através da lei das OS, a lei federal de 98, e o CGE promove, tem articulação com os diversos ministérios, inclusive o Ministério da Defesa, produzindo documentos de gestão e estratégia. E junto, por demanda dos secretários de todo o estado da Amazônia, se elaborou um plano de ciência, tecnologia e inovação para a Amazônia. Ou seja, a partir daí, Alexandre, havia um protagonismo muito grande dos estados, no que se refere às suas secretarias de ciência, tecnologia e inovação e das suas fundações de amparo à pesquisa. Praticamente todos os estados foram criando, baseados no modelo de São Paulo, né, da FAPESP, Fundação de Amparo e Pesquisa, que tem recursos substantivos, né, 3% do rendimento do Estado é destinado à fundação, e com isso se elaborou um plano importante, detalhando um detalhamento do plano. Lamentavelmente, isso era uma proposta de plano, esse plano não foi implementado do ponto de vista, digamos, de transformar num plano efetivo, né, num planejamento estratégico. Mas, de qualquer maneira, aí eu passo aqui a relatar a experiência no estado do Pará. Então, no caso do estado do Pará, você veja que se criou, por volta aí de 2014, 2015, o chamado Pará 2030, considerado um programa de Estado, não só de governo. É um programa que tem um objetivo muito claro, ou seja, uma visão estratégica do desenvolvimento econômico de longo prazo, inclusive levando em conta muito fortemente investimento em pesquisa e desenvolvimento, capacitação técnica. O Pará criou um programa premiado, o Pará Profissional, para formar pessoas desde o nível básico, fundamental, cooperativas, né, até um nível mais alto, e a preocupação também com a atração de novos negócios. Só se dá dimensão para a bioeconomia na Amazônia com empresas, ou seja, inovação é feita fundamentalmente na empresa. As invenções são feitas nas instituições de pesquisa. Então, o Pará tem tido um papel fundamental. Aqui é um livreto que eu vou deixar à disposição de vocês, via eletrônica, intitulado Desafios, Vantagens e Oportunidades da Bioeconomia no Estado do Pará, aqui com uma frase importante desse documento: o futuro do Brasil, em grande medida, dependerá da sua capacidade de estruturar uma bioeconomia dinâmica, inovadora, e a Amazônia desponta como locus privilegiado para esse investimento, e poderá conduzi-la a se constituir na única, isso é mencionado no documento desde o início, que a gente chama de civilização florestal moderna no mundo contemporâneo. Todos os demais países já praticamente acabaram com suas florestas. E nós temos uma oportunidade, o país tem uma oportunidade grande de fazer realmente da Amazônia uma civilização moderna no mundo contemporâneo. E aqui era o modelo fundamental dessa política, justamente sair de uma economia extrativista, de baixo valor agregado, para uma economia do conhecimento, de alto valor agregado. Aí, os parceiros, ou seja, o Estado criou, inclusive, o Conselho, funciona muito bem até hoje, o Conselho, que junta todos os atores, inclusive empresariais, o Consectet, liderado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Pará e pela nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, uma participação efetiva de todas as ICTs. Eu devo dizer que, no caso do Pará hoje, só a Universidade Federal do Pará tem metade ou mais da metade dos cursos de pós-graduação de toda a região amazônica. Um número significativo de pesquisadores, PhD. Muitos dos programas de doutorado são reconhecidos no nível mais alto da CAPES. Uma participação muito forte do setor empresarial, né, inclusive do Sistema S, SEBRAE, das federações, das empresas, e o envolvimento do terceiro setor. Nós entramos aqui, ou seja, criada
uma política que se deu o nome de Programa Biopará. Nós atendemos um edital, a Biotec Amazônia, foi criada há 5 anos, para fazer a gestão do chamado Biopará, ou seja, o que é? Uma política pública de pesquisa e desenvolvimento das cadeias produtivas da biodiversidade paraense. Ganhamos esse edital e temos um contrato de gestão com o governo do Estado do Pará através da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, nós temos o ecossistema de inovação, nosso papel, a nossa estratégia é fundamentalmente estimular a formação de um ecossistema de inovação, o apoio ao estabelecimento da bioeconomia, baseado na biodiversidade regional. Para isso, a gente estimula e fortalece uma rede de instituições regionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós temos acordo de cooperação com todas as universidades públicas, privadas e sistema Embrapa, e atrair e criar condições de negócio para a formação de uma rede de agentes públicos e privados para funcionamento. E aqui, o nosso objetivo estratégico, eu diria, o nosso modus faciendi, viu, Alexandre, é fundamentalmente fazer esse casamento entre oferta e demanda, ou seja, de um lado aqui, o conhecimento atual, tradicional, né, todo esse conhecimento que vem de séculos, das populações locais, indígenas, inclusive, conhecimento científico, a estrutura de laboratórios, seus pesquisadores, as universidades, os parques e os institutos, e casar isso com esse lado de cá, são as empresas. No início, muito focado na questão de alimentos, cosméticos e fármacos, que se julgou, junto com o Estado, seriam os setores com uma oportunidade de negócios muito grande. E nós criamos uma inteligência competitiva, um grupo que é considerado hoje, avaliado até pela própria Embrapi, né, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, como talvez um dos melhores grupos de inteligência competitiva, que é capaz de verificar, mapear o mercado, ou seja, as empresas, as demandas das empresas, e casar com o conhecimento atual. Porque o que acontece muito hoje, bem, em todo o Brasil, particularmente na Amazônia, você gera muito conhecimento, muito paper, né, publicado nas plataformas light, mas isso não chega a produtos e processos. E acaba, na verdade, sendo apropriado pelas maiores potências. Que conhecimento é aberto, sai nas revistas, as empresas vêm e patenteiam lá fora. Isso é muito, muito constante. Então, nós formamos esse grupo, que tem tido um êxito muito grande nesse mapeamento de empresas, inclusive atraindo várias empresas nessa área de alimentos, cosméticos e fármacos. Aqui é um outro fator interessante, pouco antes da pandemia, em março do ano passado, nós pleiteamos uma iniciativa que vem do MEC, lá de 2017, da Secretaria de Educação Superior, que chamava Centro de Desenvolvimento Regional. O objetivo era justamente esse, transformar aquele conhecimento gerado na academia, transformar isso em produtos, processos, em desenvolvimento local. Já havia alguns centros, na Paraíba, Campina Grande, na região de Bagé, lá em Bagé, região de Campanha, Itapeva, oeste de São Paulo, e o mais recente, na cidade do entorno de Brasília. Nós pleiteamos um centro, houve um chamamento público, nós ganhamos esse chamamento e nos transformamos no primeiro centro de desenvolvimento regional na Amazônia. No meio da pandemia, centramos o trabalho na região metropolitana de Belém, onde estão concentrados o maior conhecimento, as universidades públicas, privadas, em grande parte estão localizadas a sede em Belém, Embrapa, Evandro Chagas e outros. Mas, de qualquer maneira, a gente conseguiu. Em seguida, eu menciono que a gente foi capaz de gerar uma carteira de projetos. Bem, primeiro definimos em julho do ano passado, aliás, participaram de forma remota o presidente CNPq, CAPES, e nós juntamos todos os atores, inclusive empresariais, para definir os alvos estratégicos do que a gente entende como bioeconomia. Então, você vê desenvolvimento do agronegócio das tecnologias de alimentos, com ênfase na verticalização industrial, bioprodutos, principalmente os alimentos funcionais, os cosméticos, os fármacos, saneamento básico, que a gente entende como bioeconomia, ou seja, aproveitamento dos resíduos, a energia renovável e valoração dos serviços ecossistêmicos.
Veja só, valoração dos serviços. Está agora absolutamente a discussão fundamental sobre pagamento de serviços ambientais. Eu vou me reportar mais adiante um programa que a gente está desenvolvendo em parceria. E tendo como temas transversais a educação técnica e tecnológica, ou seja, não se promove o desenvolvimento dessas áreas se não houver um forte investimento em educação profissional, técnica e tecnológica, e o problema seríssimo da Amazônia, que é a regularização fundiária. Então, uma carteira de projetos de 65 projetos. Já está havendo um financiamento da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Pará, investimento de cerca de 15 milhões agora ao longo desse ano, e estamos aguardando agora a contrapartida do CNPq e da CAPES, principalmente a nível de bolsa. Já tive algumas reuniões agora ao longo desse semestre com o presidente do CNPq, o pesquisador Evaldo Vilela, e estamos aguardando que essa contrapartida surja, até mesmo porque se trata de um programa criado no âmbito federal. Uma experiência que eu gostaria de relatar muito interessante, que foi iniciada, foi ano passado, início do ano passado, quando o presidente da República esteve em breve na Ilha do Marajó, levando uma série de ministros para tentar o desenvolvimento daquela região pobríssima, os mais baixos DH estão dos municípios do Marajó, e principalmente o problema da violência com as crianças, né? E isso foi assumido pela ministra Damares, e logo se deram conta que essas aí são consequências, ou seja, temos que promover o desenvolvimento econômico. Essas mazelas todas sociais são consequências da falta de atividades econômicas. E, em boa hora, então, se chamou o diretor executivo, Henrique Vilas, que é uma pessoa que participa desde aquele PTU, Programa Troca do LATRAC, seja um conhecimento grande da região, e se montou, então, um plano de ação até 2023. Esse plano vai ser apresentado agora em Dubai, Expo Dubai, já de 10 a 19 de dezembro, onde nós vamos ter uma participação muito ativa. A Biotech é um dos membros do grupo executivo do Plano de Marajó, que envolve representantes do governo federal, do governo do Pará, dos municípios da Ilha do Marajó, e representantes do terceiro setor, que é a Federação das Indústrias Pará, de Agricultura, e a Biotech Amazônia. E nós elaboramos, ao longo desse período, aliás, já vimos trabalhando num programa por demanda do próprio governo do Estado do Pará, em 2019, um programa de desenvolvimento do Marajó. Eu vou ilustrar muito rapidinho, é um volume grande, inclusive, estimativa de orçamento, em cada uma dessas cadeias que a gente considera fundamental, em particular para o Marajó. Vocês veem aqui a questão da pesca, piscicultura, a questão da avicultura, que dá uma resposta bem rápida, uma avicultura com bom nível tecnológico, vai dar uma resposta muito grande para a parte de alimentação dessas famílias que vivem na pobreza no Marajó, a verticalização da pecuária, quer dizer, onde tem os maiores rebanhos de bubalinos, né? Então, trabalhar mais na verticalização. Montamos agora um projeto em Salvaterra, um centro de biotecnologia com apoio da Federal Rural da Amazônia, Federal do Pará também, na produção de sêmens, para melhorar a qualidade do leite produzido por essas. E a questão aqui que a gente destaca também é a rastreabilidade. Eu vou mostrar em seguida que a gente tem trabalhado muito na preocupação de rastrear esses produtos para que eles possam ser bem aceitos no mercado. Assim, aqui eu sintetizo esse esforço agora desses 5 anos, Biotech 5 anos, completamos agora em outubro, que a gente pretende, na realidade, ser um centro de inteligência da Amazônia. Inclusive, estamos em entendimentos avançados para nos tornarmos uma unidade Embrapi, né? Não existe nenhuma unidade Embrapi na Amazônia. Para não dizer que não existe nenhuma, tem na Zona Franca de Manaus, em automação. Isso, tudo bem, tem seu significado, mas não significa a realidade amazônica. Então, nós estamos em vias de nos tornar essa unidade e, portanto, o objetivo é justamente esse. Nós temos uma governança inovadora e uma articulação estratégica. Isso significa que a gente tem acordo com todos os atores,
acordo de cooperação com todas as universidades públicas e privadas do Pará. Só para lembrar, existem 5 instituições federais do Pará: Universidade Federal do Pará, Universidade Federal Rural, Universidade Federal do Oeste do Pará, que eu fui o primeiro reitor, a Universidade do Sul-Sudeste, a Unifesp, afora o Instituto Federal do Pará. Ou seja, o governo federal dispõe de uma competência significativa localizada em Belém. E, afora isso, uma articulação com FIEPA, FAEPA, Sistema, SEBRAE, enfim, com todos os atores fundamentais para você ter um verdadeiro ecossistema de desenvolvimento. E o que é muito caro para nós, a gente conseguiu montar ao longo desses anos uma rede de laboratórios, quer dizer, muitos laboratórios, mas muito trabalhando internamente dentro dos 4 muros da universidade para produzir trabalhos. E, na verdade, a gente passou a selecionar alguns laboratórios de ponta que deem resposta, ou seja, que levem a patenteamento, a patente a produtos, processos. E também montamos uma rede de pesquisadores, empreendedores associados. Esses empreendedores é fundamental. Não basta que o pesquisador produza ciência de boa qualidade, mas ele tem que estar disposto a transformar essa sua ciência em produtos e processos. Então, nós escolhemos as melhores pessoas em cada uma dessas cadeias produtivas da biodiversidade. Cadeias, eu estou falando do Pará, é líder em açaí, é líder em cacau agora, palma, mais de 90% do óleo de dendê é produzido no Pará, seja, os baianos de comer acarajé, eles dependem do dendê, do óleo de palma produzido no Pará. Mandioca, nós somos o líder e pretendemos ter uma posição de destaque na área de pesca e piscicultura e mesmo em pecuária sustentável. Então, aqui a gente tem se preocupado muito com a promoção de bionegócios sustentáveis. Nós temos conseguido, graças a esse trabalho, inclusive, de pesquisa de mercado, atrair meia dúzia de empresas, muitas delas nacionais. Eu posso exemplificar com uma delas, porque já está se instalando agora. Ela ia para Camaçari para produzir vitaminas, AIE, a partir da soja. Convencemos, há 3 anos atrás, que o Pará tem muito melhores condições e que sua biodiversidade pode produzir vitamina de melhor qualidade. Resultado, essa empresa está se localizando em Belém, com apoio de diversas agências e apoio também de financiamentos outros. O BNDES, por exemplo, deve apoiar também. Devo dizer que o BNDES tem sido um grande parceiro agora, principalmente... Fiquei curioso para saber qual é o laboratório. Pois eu vou mencionar algum desses laboratórios em seguida. E a preocupação fundamental é a certificação de produtos de rastreabilidade, ou seja, nossos produtos só vão ter valor e qualidade se a gente tiver certificação, inclusive de origem. Então, tem havido um esforço muito grande nosso nessa certificação da cadeia da biodiversidade, ou seja, uma gama de produtos originários da Amazônia, diretamente ao mercado consumidor nacional e internacional. Eu dou um exemplo de alguns: açaí, andiroba, castanha do Pará. Vocês lembram que houve, algumas décadas atrás, ela foi amaldiçoada por causa da aflatoxina e tal. Ou seja, como você garantir que esses produtos são de qualidade? Ou seja, produtos genuinamente amazônicos com potencial de exportação para o mundo, mas que precisam de rastreabilidade e garantia de procedência. Então, o que a gente procura fazer, aproveitando essa janela de oportunidades, desde as comunidades tradicionais, preocupação em que eles já produzam um óleo, estou usando óleo da andiroba, inclusive, de que realmente é um óleo de qualidade. Para isso, ele tem que melhorar a produção, porque se não for boa a partir da comunidade, descontamina todo o processo em seguida. Então, a semente, o processamento da semente, usando os laboratórios, livre de toxina, livre de micro-organismos, a produção do óleo, a garantia de pureza desse óleo até chegar ao óleo comercializado, ou seja, com a garantia de procedência. Então, a gente está atuando nessas cadeias que envolvem as análises laboratoriais, aquela rede de laboratórios que eu mencionei, associados à Biotech. Alguns deles estão localizados no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá. É o primeiro parque, eu acho que o único ainda, de ciência e tecnologia. Foi um esforço conjunto, governo do Estado, com a Federal do Pará, com a Federal Rural, cederam o espaço. E ali houve um financiamento muito grande, devo mencionar, inclusive, da própria FINEP, na aquisição de equipamentos ao longo desses últimos 10 anos. Aqui eu dou um exemplo
da cadeia produtiva do cacau, né? Quer dizer, o Pará, maior produtor nacional do cacau, ultrapassou a Bahia, com amêndoas de propriedade físico-química sensoriais superiores. No entanto, a importância da obtenção de amêndoas de boa qualidade, para o desenvolvimento dos precursores de aroma, ou seja, há fundamentalmente uma necessidade de padronizar a fermentação das amêndoas por meio das técnicas de engenharia genética. Engenharia genética é um dos laboratórios parceiros nossos, faz parte da rede de laboratórios. O dirigente, inclusive, hoje é nosso diretor científico tecnológico, é um laboratório reputado como a nível nacional e internacional, como um dos melhores laboratórios de engenharia genética, resultando na melhoria da qualidade e padronização do produto final. Certo? Então, aqui nós falamos a falta de padrões, o cacau recebe classificação de baixa qualidade, embora os grãos tenham características muito boas, mas isso não é agregado, o valor não é agregado. Inclusive, corremos o risco de você começar a ter uma biopirataria, né? A remessa de algumas amêndoas para o desenvolvimento tecnológico lá fora. Que, aliás, como aconteceu com a nossa seringa, com a nossa borracha, né? Que decretou o final, em 1912, na medida em que elas foram biopirateadas, né? Foram para o Reino Unido, tiveram um melhoramento genético, foram introduzidas na Malásia e Singapura, e, a partir daí, com esse melhoramento, a produtividade aumentou, e a Amazônia se lascou. Quer dizer, caiu num declínio triste. Então, o que nós não queremos é que se repita esse declínio que houve no ciclo da borracha, a gente aproveitar a nossa biodiversidade, mas agregando valor. Senão o valor será agregado lá fora. Ou seja, a riqueza maior acaba sendo produzida lá fora, como é o caso do próprio açaí. O açaí já representa para o Estado do Pará uma movimentação de 3 bilhões de dólares ano, uma significativa, mas, novamente, ele é ainda vendido como commodity. Quer dizer, imagina o que pode se agregar ao açaí. Ainda agora há pouco, o secretário do Ministério de Ciência e Tecnologia, Morales, mencionava algumas ações, né? Inclusive falava do próprio pó de açaí, isso é produzido num dos laboratórios que eu vou mencionar em seguida. Falava também do caroço, que, de repente, se torna um lixo, que pode ser transformado em energia, por mesmo tijolos. Um dos laboratórios nossos, que eu vou mostrar em seguida, na verdade, usa, você quebrar esse caroço, você tem uma manose, um açúcar de altíssima qualidade. Imagina, mesmo para queimar, você está queimando uma riqueza fantástica. Então, ou seja, isso precisa conhecer, isso tem que trabalhar em loco com os grupos locais. Assim, um outro trabalho interessante, que vem sendo conduzido também pela nossa engenharia genética, engenharia biológica, e que a gente está fazendo agora ao longo desse ano, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa, com a Federação de Indústria e com o próprio Ministério Público Federal, que foi em cima da questão do gado ilegal, né, o que acaba amaldiçoando a exportação de carne da região amazônica, no sentido de adotar uma rastreabilidade internacional. Então, o nosso laboratório detém uma metodologia que ainda não é usada no Brasil, já é usada nos Estados Unidos, Europa. A Austrália está começando a introduzir. Nós apresentamos isso pouco antes da pandemia ao Conselho Nacional de Agricultura, ao CNA, e estamos retomando isso agora como um projeto absolutamente estratégico. É uma integração entre diversas tecnologias, como o blockchain, o DNA, né? Laboratório nosso, a inteligência artificial, com um rastreamento com precisão, menor custo e maior transparência. Com isso, você consegue realmente dar valor, uma agregação de valor, monitorando, inclusive, desde o início, através do DNA, evitando aquilo que está acontecendo, ou seja, a gente mitiga o risco do acusamento de lavagem de gado. Eu estou mostrando com muita rapidez em função do tempo, mas, ao final, eu vou disponibilizar, nós lançamos agora uma revista, Biotech 5 anos, com detalhamento de todos esses trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Deixa eu ver, ainda temos... Assim, outro laboratório que eu mencionei, só existem 2 no Brasil, o laboratório que tem com a Supercrítica, um em Campinas, na Universidade, e o Laboratório de Tecnologia Supercrítica
nossa. O que é essa extração supercrítica? Supercrítica, na verdade, é um fluido, está se usando CO2, pode se usar a própria água, num estado de temperatura e pressão que, ao mesmo tempo, é um fluido, é líquido e gasoso. Permite, por exemplo, isolar, extrair seletivamente alguns compostos ricos. Você retira o material sem danificá-lo. Ao passo que o sistema tradicional de pressão, você perde boa parte dos princípios ativos. Então, as vantagens, alta seletividade, alto rendimento, baixa temperatura, vários produtos finais sem solvente tóxico e um processo verde, não poluente. Está ali esse laboratório que já vinha funcionando dentro da universidade, muito mais para atender a formação de alunos de pós-graduação. Agora, mais recentemente, foi instalado no Parque de Ciência e Tecnologia. É um dos laboratórios nossos associados, de altíssimo nível, já com vários registros de patentes, né? Nós fizemos junto ao Instituto Nacional do INPI, né? Aliás, trabalhamos com um grupo muito bom, do melhor escritório do Brasil, parceiro nosso há 3 anos, no sentido melhor escritório de marcas, né, propriedade intelectual e patentes. E aí a ideia em que área está se trabalhando, né, desde a área cosmética, que é o final, extração, refino do óleo para perfumes, e na área de fármacos, vitaminas, refino de óleo com propriedades medicinais, enfim, toda uma gama de produtos de uso na indústria farmacêutica e de fármaco. Devo dizer que a gente tem um acordo de confidencialidade com algumas dessas empresas nacionais que trabalham nessa área de cosmético e fármaco. A gente trabalha muito na base de acordos de confidencialidade, ou seja, nós temos já uma pesquisa dessas espécies, temos o levantamento de 200 espécies. Se a empresa está interessada, me diz qual é o tema, questão para produtos, queda de cabelo. Nós temos já uma pesquisa do princípio ativo, celebramos um acordo de confidencialidade que permite a gente começar a abrir, tá certo, os resultados, mantido esse acordo, que é como as empresas funcionam. Temos tido êxito, então, de começar. Estamos agora, acabamos de celebrar um acordo de confederação com uma empresa do Vale do Silício, que tem já uma base em Campinas, que deve montar uma base tanto em Belém quanto em Belterra. Acho que eu estou chegando ao final. Assim, eu entro agora num tema que é absolutamente atual, o pagamento por serviços ambientais. Ou seja, grande parte do patrimônio natural está sob gestão do governo, através das florestas nacionais, as reservas, o parque, e outra parte considerada sob a tutela dos proprietários rurais. Hoje são centenas de proprietários rurais já devidamente cadastrados, né? O CAR, Cadastro Ambiental Rural, devidamente monitorados e tudo mais. Veja, só no Pará, essas unidades de conservação federais são 22 milhões de hectares, né? Isso dá algum tamanho de algumas Suíça. E o Estado tem outros tantos, 22 milhões de hectares, é uma área significativa, 220 quilômetros quadrados. É uma área extraordinária. E, do modo geral, é uma dificuldade grande de manter essas áreas. Quer dizer, o tamanho dessas áreas não permite uma efetiva fiscalização. Elas são fiscalizadas pelo ICMBio, né? Ou seja, a atribuição do Ministério do Meio Ambiente, mas com muita dificuldade. Não há como você fiscalizar essas áreas todas. Então, o governo pode receber por pagamento, deveria estar recebendo já há muito tempo por pagamento de serviços ambientais. Em boa hora, o governo federal levou um projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso em janeiro desse ano, que é justamente disciplina o pagamento por serviços ambientais. Isso foi levado pelo nosso presidente, aquela reunião de cúpula convocada pelo Joe Biden, e todos ficaram surpresos na hora que o governo diz: tudo bem, podemos até antecipar o desmatamento, mas paguem pelos serviços ambientais. O agro está com grande interesse nisso. Claro, mas por que não? Né? Os países estão sinalizando, desde a Rio 92, Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, a redução das suas emissões. Esses países não conseguem mais reduzir devidamente suas emissões. Toda a sua estrutura econômica, emissão de gases, enfim, China com queimada de carvão. Ainda estão falando em carvão, né? Eles não conseguem reduzir. Então, eles têm que pagar para os países, esse é o acordo, de pagar para os países que mantêm suas florestas, são capazes de manter o carbono sequestrado.
E, inclusive, no que se refere às proprietários rurais, eles são obrigados a manter 80% da sua área. O que eles recebem por isso? Absolutamente nada. E tem um custo. E tem um custo. Então, novamente, nós estamos trabalhando muito, inclusive celebramos agora um acordo para essa área de serviços ambientais. Então, como eu digo, atualmente, poucos desses atores são remunerados pelos serviços que prestam à comunidade mundial para a preservação. Alguns exemplos muito pontuais do que chamo RED, né? Foi um programa internacional, um em Rondônia, outro ali, mas muito pontual para dizer que estamos trabalhando. Na realidade, podemos ter agora, com a adoção da política de pagamento, muitos desses atores poderão monetizar suas áreas e transformá-las em ativos monetários para a realização de suas compensações de terceiros. Então, isso, eu devo dizer que isso aqui é um acordo também de entendimentos que eu tenho com a Bipasa Brasil, que desenvolveu ao longo desses últimos anos uma metodologia que é a única reconhecida pela ONU. Quem certifica a nível do Brasil, em nome da ONU, é o IBIC, o Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica, que faz a auditagem desse inventário que a gente deve começar a desenvolver a partir do ano que vem. Aí a gente passa a falar, na verdade, em biobonds, diferente só da questão tonelada de carbono, ou seja, biobond é um título de compensação ambiental que carrega acumulados todos os ativos ambientais que compõem a área inventariada. Não é só floresta, não é só árvore. Você tem os recursos hídricos da maior relevância, a flora, a fauna, os fluxos gênicos, tudo. Ou seja, é um conjunto. Então, a grande vantagem dessa abordagem dos biobonds, que hoje tem uma aceitação internacional, é levar em conta todo o conjunto, todo o ecossistema. E a gente coloca que o mercado deverá reagir positivamente no momento em que essa oferta for disponibilizada no mercado de compensação ambiental aos países, aos estados, às empresas públicas e privadas e tantos outros grandes geradores passivos que estão em toda a parte do planeta. Então, a gente tem entendimentos, principalmente via Bipasa Brasil, com algumas empresas, inclusive com a Petrobras, a Vale do Rio Doce, que tem grandes passivos ambientais de bilhões, que estão dispostos, então, a comprar esses certificados que serão emitidos após o inventário. E aqui eu falo da comercialização em diferentes mercados, mercado compensatório, de acordo com o marco legal que agora nós temos uma legislação que ampara, né? Inclusive tem o Bacen, o próprio Tribunal de Contas da União já se adaptou também a essa legislação de serviços ambientais, com os títulos verdes que são homologados e certificados pela ONU na metodologia do pagamento de serviços ambientais. E o mercado investidor, com enorme potencial de valorização, o biobond pode ser negociado com fundos de investimento, instituições financeiras que poderão negociá-lo junto a terceiros. Inclusive, estão levando a Expo Dubai, onde estão as famílias mais ricas do planeta, Dubai e Abu Dhabi, que já manifestaram interesse nessa questão. A ministra Tereza Cristina falou nisso lá na segunda-feira. Exatamente, exatamente. Há papéis lá. Nós tivemos um entendimento com o MAPA, com o Ministério da Agricultura, na questão justamente de valorização dos agrobusiness, dos agronegócios, produtores rurais. Isso tem um valor que não está sendo devidamente remunerado. Então, esse é um dos pontos que nós reputamos como da maior importância, que isso significa um mercado de chega a trilhão o valor da nossa vida, trilhão de dólares. E é fato, quer dizer, isso há estimativas aí, vários estudiosos e economistas já levantaram o que significa essa floresta em pé ou essas áreas rurais preservadas. Inclusive, estimula o próprio produtor rural, se ele não está usando a área que ele tem direito de usar, a trabalhar com os SAFs, né? Os sistemas agroflorestais, se replantar nessas áreas que ele tem direito de derrubar. Isso ele pode ganhar duas vezes, com a produção e com o pagamento dos serviços ambientais. Esse é outro projeto que nós iniciamos ano passado. Aliás, o padrinho desse projeto é o Alice Paulinelli, foi ele que introduziu há alguns anos a remineralização, ou seja, o uso de pó de rocha, imagina, o que no caso da Amazônia, essas grandes empresas, né, Vale, mas tantas outras, Hidro, Votorantim, que esse pó é lixo, acaba contaminando, assoreando os rios. Quando, na verdade, aí você tem uma riqueza grande que pode ajudar
na remineralização dos solos, né? Os solos são rapidamente lixiviados, né, pela própria chuva. Então, nós temos um grupo fortíssimo, aliás, é meu grupo de origem, o grupo de Geociências da Universidade Federal do Pará, que está trabalhando já há vários anos num projeto do uso de pó de rocha, está sendo testado em algumas áreas, inclusive em fazenda, tá certo? E nós temos uma ideia muito mais ambiciosa, que também pretendemos levar agora para esses grandes fóruns, que é, inclusive, a remineralização do arco, quer dizer, a partir desses projetos piloto que estão sendo desenvolvidos, mostrando que isso funciona, não só usando pó de rocha, que claramente tem que ser estudado, composição mineralógica, tá certo? E, ao mesmo tempo, o uso de micro-organismos, nosso grupo, novamente, engenharia biológica, para melhorar, inclusive, a solubilidade desses minerais. E isso nos permite a gente pensar, ao longo dos próximos 5, 10, 20 anos, da recuperação do que a gente chama chamando o arco do desmatamento. Percorre todo, vem do Maranhão, ali, Pará, sul do Pará, Mato Grosso, principalmente, vai embora até Rondônia e tudo mais, chamado arco do desmatamento. Foi justamente a ocupação da mãe. O pessoal foi comendo pelas bordas, e é uma área significativa que pode ser recuperada. Não na totalidade, mas você criar verdadeiros oásis, né, com sistemas agroflorestais. Ou seja, difundir, então, o nosso trabalho. Houve até uma reunião agora recente sobre remineralização da Amazônia. Esse tema foi amplamente discutido, uma parceria muito forte do nosso grupo com a Universidade de Brasília, que tem alguns dos excelentes especialistas nessa área, e ampliar o insumo disponível, né, que pode potencializar o sequestro de CO2, para reverter essa imagem do Brasil como emissores de gases de efeito estufa. Bem verdade que nós não estamos entre os grandes emissores, mas, de qualquer maneira, isso pode nos ajudar a ter financiamento e diminuir a dependência do país no que se refere a fertilizantes solúveis, que hoje chega a quase 80% de fertilizantes são solúveis. E seria uma forma... Isso o Aires Paulinelli defende já há muitos anos, e a gente resolveu abraçar esse como um tema da maior relevância. Aqui, deixo desde já o convite. Nós vamos realizar um evento ali em junho de 2022, Cosmovisão Amazônia, Fórum de Bioeconomia. Na verdade, esse evento deveria ter sido realizado em junho de 2020, em junho do ano passado. Não pudemos, em função da pandemia, porque isso envolve todos os atores, não só dos estados do Amazonas, como dos países amazônicos, mas nós temos, inclusive, o registro dessa marca no INPI, Cosmovisão Fórum de Bioeconomia, entendendo bioeconomia, que é o desenvolvimento econômico com a floresta em pé. Ou seja, Cosmovisão é isso. Aquela imagem de olho, esse olho eu costumo dizer que é o olho de nós amazônicos, olhando para o mundo. É a visão de dentro nossa, olhando todos os países e seus interesses, alguns dos quais não necessariamente alinhados com os nossos. E, por último, então, eu tenho aqui, vocês podem encontrar em detalhe, muitas dessas eu não mencionei, por exemplo, nós estamos lançando o selo vegano, também já registramos no NPI, se nós temos capacidade de detectar se aquele produto verdadeiramente é vegano. De modo que eu queria agradecer muitíssimo essa oportunidade que tive de expressar, inclusive, essa experiência ao longo desses últimos 50 anos. Ainda tem pergunta aqui, professor. A gente costuma receber perguntas, e a pergunta da Fernanda Pires, agradecendo a conferência e perguntando quais são os fatores chaves para o sucesso desses projetos de biotecnologia, como eles são medidos, quais são os indicadores, se existem cooperativas envolvidas, os objetivos curto, médio e longo prazo, impactos socioeconômicos, criação de emprego, rastreabilidade dos produtos. Perfeito, ótimo. Nós temos uma forte cooperação, né? Eu mencionei o Sistema S, as Federações de Indústria e Agricultura, com a OCB, com a Organização das Cooperativas Brasileiras, que é muito forte no Pará. Temos um acordo de cooperação com eles, temos trabalhado em várias cooperativas, inclusive algumas situações de comunidades que não trabalham em cooperativas e que estão estimulando a trabalhar, pequenas associações,
que acabam sendo exploradas por algumas empresas, né, alguns intermediários, que compram a custo muito baixo seus produtos. Então, a organização das cooperativas tem sido uma parceira muito importante. Temos desenvolvido, inclusive, com elas um trabalho muito interessante. Fizemos isso em Bragança, no Pará, com uma das cooperativas. Estamos fazendo agora com uma associação em Joane, na Ilha do Marajó, ou seja, aproveitar aqueles seus produtos de baixo valor agregado, transformando em produtos de alto valor agregado, inclusive com design, embalagem. Quer dizer, temos conosco alguns dos melhores designers e perfumistas conosco, de modo que tem havido uma preocupação muito grande. O objetivo fundamental, respondendo, Fernando, o objetivo final da própria política integrada é a valorização humana, ou seja, é gerar emprego e renda. Ou seja, todo o esforço que nós estamos fazendo, eu, inclusive, como amazônida, né, da raiz, é uma preocupação muito forte em que nossas populações sejam atendidas. Porque, do modo geral, essa ênfase que a gente vê nessa intervenção, vamos dizer assim, interferência internacional, e olhar a floresta como se a Amazônia fosse mata só para sequestrar carbono. Ignora que nós temos uma população de 25 milhões de habitantes na Amazônia, muitos vivendo no nível abaixo da pobreza. Houve um encontro agora, recente, há 2 semanas, promovida pela Sudã, né, que é dirigida por uma paraense, a Luiz Caroline, junto em parceria com a Suframa, com o General Poço, na região ali do Abunã, Madeira, que envolve aqueles estados Acre, Amazonas, né, o sul do Amazonas e Rondônia, um trabalho extraordinário, né, criando uma zona de desenvolvimento sustentável, em grande parte envolvendo essas populações, qualificando essas populações. Então, eu percebo, Alexandre, agora, felizmente, uma retomada daquela visão estratégica geopolítica, que a gente perdeu muito ao longo de, pelo menos, 15 anos, se não mais. Agora, com a retomada do CONAMAIS, o Conselho Nacional da Amazônia, né, eu tenho acompanhado, inclusive, essa reunião técnica, contou com a presença do general Mourão, essa retomada vigorosa para que haja uma governança. Ou seja, conforme mencionamos, a Amazônia é do Brasil, a Amazônia é de nós, brasileiros e dos demais países, ou seja, uma forte cooperação com esses países amazônicos. Eu dirigi durante 10 anos, de 87... Venezuela, Peru, Colômbia, Bolívia. Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname. Só não envolve a Guiana Francesa, porque, na verdade, é um departamento de França, muito embora a gente tenha estabelecido cooperação. Mas eu presidi uma rede, a UNAMAIS, que reunimos 50 instituições de todos os países, as instituições principalmente universidades, institutos de pesquisa, não é, em apoio à organização dos tratados de cooperação amazônica. E volto a dizer, é um instrumento importante na mão do governo brasileiro. A sede está no Brasil, está aqui em Brasília, certo? E que precisaria ter um melhor entendimento, não é? Que não se limite só a entendimento entre diplomatas, e sim envolvendo muito fortemente a comunidade científica. Professor, tem mais uma pergunta aqui que eu acho que é mais voltada a um ex-reitor. A pessoa pergunta sobre se comunicar com os índios, né? Que a língua indígena não deveria ser inserida em escolas brasileiras, nas universidades, para valorizar e manter a língua indígena para gerações futuras. Eu perguntaria, não existe uma língua geral como se classificou o Tupi-Guarani, né? Exatamente. Não são dezenas de línguas? Como fazer? Dezenas de línguas. Olha, eu, como reitor, fui eu que implantei, reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará, nós fizemos uma seleção específica para permitir a entrada das populações indígenas, com muito êxito, e eles cursando a possibilidade que tem de cursos, né? Até mesmo de engenharia, estudo da biologia. Isso deu um resultado muito interessante, ou seja, a abertura das nossas instituições para essas populações, que eu considero da maior relevância. Eu tenho sangue indígena, minha bisavó é indígena, então, aliás, todos nós acho que temos, de modo que o reconhecimento dessas populações tradicionais é de fundamental importância. Eu imagino que algumas etnias que
estão organizadas e têm escolas de ensino básico. Lá nessas escolas de ensino básico, eles ensinam a língua, né? A língua original. Ah, sim, com certeza, sim. Mesmo esse projeto nosso que eu iniciei, o Programa de Interiorização da Universidade, né? Isso era outro problema muito sério. A sede das universidades, quando eu assumi a Universidade do Pará em 85, era fundamentalmente Belém, com algumas ações no interior. Eu criei campi em 8 locais. De início, assim, o próprio MEC disse, não vou credenciar esses cursos, eu digo, vou levar adiante. Quer dizer, resultado, alguns se transformaram em universidades, o nosso campus em Santarém, hoje é a Universidade Federal do Oeste do Pará, o de Marabá, hoje é a Universidade, a Unifesp, Sul-Sudeste. E tem raízes também do projeto Rondon, né? Exatamente. Foi bom você do meu estado. Porque, na verdade, o que aconteceu quando eu assumi a universidade é que essas áreas, por exemplo, Santarém era um campus avançado, projeto Rondon, tive muita interação com Universidade de Santa Maria, Pasquale, Morão Pasquale, que era secretário-geral, saudosa lembrança. Era um campus avançado em Santa Catarina. Os jovens universitários iam durante o período de férias, alguns até fixaram, namoraram, casaram. Mas eu, quando assumi, eu disse, olha, eu vou transformar, com a aquiescência de vocês do MEC, esses campos avançados em campos da Universidade Federal do Pará. Fiz isso em Altamira, que era a Universidade de Viçosa, e fiz em Marabá, que era a Universidade de São Paulo. Campus avançado, hoje é uma universidade. Quando se falava em integrar para não entregar. Exatamente. Né? Exatamente. Muito bom. Professor José Seixas Lourenço, muito obrigado pela sua participação preciosa, preciosíssima. Ótimo.